Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema o qual abordaremos será: qual o propósito da tentação e da provação? Meu querido ouvinte da palavra de Deus, toda alma é levada naturalmente a expor o que existe dentro dela. E não há como impedir que isto aconteça. O viver se encarrega de fazê-lo. Cada momento, cada instante e situações do cotidiano, até mesmo os relacionamentos, tudo colabora para que seja revelado o que está oculto. Não para Deus, mas para que tenhamos consciência da condição humana que possuímos, a qual é inclinada para o mal. Talvez você não concorde. Talvez você se sinta uma pessoa boa. Vejamos o que Jesus diz a respeito. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo 17 e 18. Assim está escrito: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Meu amado, minha querida, na verdade, todos nós buscamos ser uma pessoa melhor a cada dia. E procuramos aprender até mesmo com os nossos erros. Nos esforçamos. Aos olhos daquele homem, quem era Jesus? Jesus era uma pessoa boa. As atitudes de Jesus demonstravam isto. Ele enxergava em Jesus um representante de Deus, porque via os sinais, os milagres que Jesus fazia. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus fazia os cegos enxergar. O coxo andava, os leprosos eram limpos. Ele pregava a palavra de Deus. Para aquele homem, Jesus era um homem bom. Mas Jesus, todavia, o corrige quando diz: só há um que é bom, e este é Deus. O que está em questão neste diálogo não é a bondade de Jesus, meus amados, mas a da natureza humana, que está caída e é imperfeita. Por mais que você se considere uma pessoa boa, caridosa aos olhos de Deus, você é imperfeito. Não há uma alma neste mundo que seja perfeita aos olhos de Deus. Jesus está dizendo a ele, aquele homem, que a perfeita bondade não está em nós, mas em Deus. Olha, você está me chamando de bom mestre, mas saiba de uma coisa, que bom é somente Deus. Outra passagem bíblica que traz mais luz a este entendimento é a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, o qual diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para o apóstolo Paulo,
Suas imperfeições diante de Deus o constrangia e o levava a se sentir miserável. Mesmo sendo um convertido e escolhido pelo próprio Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Olha, Paulo, eu te levanto para pregar aos gentios. Eu te levanto, Paulo, para levar as boas novas. Paulo era um representante de Deus, meus amados. Mesmo assim, ele na presença de Deus, na presença de Jesus, ele se sentia imperfeito. Ele se enxergava imperfeito. Queridos, negar nossa real condição pecadora e imperfeita é fechar a porta para aquele que nos aperfeiçoa e nos liberta, que é Jesus Cristo. Ainda mais que todos os dias, sendo salvos ou não, somos incomodados, constrangidos, incentivados pelo Espírito Santo a reconhecer nossas imperfeições e pecados. Todos os dias o Espírito Santo está falando com você, mesmo você sendo salvo ou não. Você é cristão? Não, eu não sou cristão, ainda não recebi Jesus como meu Salvador. Mas o Espírito Santo está falando ao seu coração. O Espírito Santo está tocando em você. Sabe aquela voz que fala assim, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo, não. Isso aqui você não pode fazer. É o Espírito Santo falando ao seu coração, para que você venha andar de forma correta aos olhos de Deus. É o Espírito Santo incomodando, porque quem realiza esta obra de convencer o ser humano que ele é imperfeito e pecador é o Espírito Santo de Deus. Se todos nós somos levados a refletir a real natureza que possuímos, o mesmo não se aplica à tentação. Vamos ler a Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Assim está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amados, não podemos negar a existência de um ser espiritual chamado Satanás, o tentador. Diferente de Deus, Satanás foi e continua sendo persuadido pelo mal e é levado por ele a tentar a humanidade. O apóstolo Tiago nos revela que Satanás lança mão das nossas próprias concupiscências para nos tentar e, através delas, nos afastar de Deus. E o que é a concupiscência? Nada mais do que o desejo, a cobiça, a inclinação por tudo aquilo que Deus reprova. Então, meus amados, meus queridos, vigie. Cuidado com os teus desejos. Cuidado com os seus pensamentos. Porque se você der bobeira, se você der lugar a Satanás, ele irá usar estas coisas malignas que existem dentro de você para te tentar. Queridos, Satanás não é bobo. Satanás é esperto. Satanás está neste mundo desde os dias de Adão e Eva.
Milênios já se passaram e ele ainda se encontra no meio de nós, no meio da humanidade. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 2, temos Deus fazendo uma pergunta a Satanás. Deus perguntou a ele: Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Queridos, Satanás possui um corpo espiritual que é capaz de ir a qualquer lugar. Não existem fronteiras neste mundo capazes de impedi-lo, nem os demônios que o seguem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele já conheceu gerações, culturas que não existem mais. Todo tipo de comportamento humano ele conhece. Olha a bagagem que Satanás tem acerca da humanidade, acerca do comportamento humano. Depois da Santa Trindade, Satanás é aquele que mais conhece o homem. Logo, é eficaz quando tenta alguém. Por isso, nós não podemos vacilar. Nós precisamos estar vigilantes, porque Satanás irá usar todas as suas armas para tentar nos abater, meus queridos. O apóstolo Tiago, por meio da sua epístola, diz que Satanás seduz o homem através das inclinações pecaminosas que possui. Ou seja, ele as fomenta, as estimula, seja através de sussurros aos ouvidos ou através de pessoas. Pessoas também, sim. Pessoas são usadas por Satanás para nos tentar. Pessoas são usadas por Satanás para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da presença de Cristo, para nos tirar do caminho da verdade. E Jesus disse que ele é o caminho da verdade. Então Satanás usa pessoas. Satanás usa amigos, parentes, pessoas que amamos. São estas pessoas que Satanás vai lançar a mão para nos tentar, para nos tirar da presença de Deus. Satanás vai falar aos teus ouvidos. Satanás vai sussurrar. Você vai pensar que são os seus pensamentos, mas serão palavras de Satanás, o tentador. Então você precisa vigiar o que está ouvindo, o que está pensando, o que você está desejando, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Tome muito cuidado. Vamos aprofundar o assunto um pouco mais. Satanás sabe que o pecado que existe dentro do homem muitas vezes se encontra inerte. Mas através da tentação, que na verdade são estímulos malignos, ele consegue despertar a concupiscência adormecida. O apóstolo Tiago chama este despertar de concupiscência concebida, meu querido. E isto se dá na alma e no espírito. Ele está ali adormecido, quietinho. Mas Satanás, ele vai fazer o quê? Não, eu tenho que despertar este pecado. Eu tenho que despertar esta concupiscência. Ele trabalha com estímulos malignos. Eu vou conseguir, eu vou sussurrar em seus ouvidos, eu vou usar uma pessoa para estimular este pecado adormecido que está neste homem, nesta mulher. Então ele trabalha, meu querido. Vigia aí, toma cuidado. Ele quer que esta concupiscência seja concebida na sua alma e no seu espírito. Mas ainda não é o suficiente para Satanás. Ele precisa levar o espírito do homem a praticar a concupiscência concebida por meio do corpo.
Ele conseguiu despertar em você o interesse para o alcoolismo, o interesse pela prostituição, o pecado da mentira, da fofoca. Ele conseguiu despertar dentro de você este pecado, mas este pecado ainda não foi praticado. Este pecado ainda não foi praticado pelo seu corpo. E ele precisa fazer isto. Ele precisa levar o seu corpo a praticar a concupiscência concebida. Porque somente depois que o corpo praticar o pecado concebido no íntimo, ele será concretizado, consumado. E o pecado concretizado, consumado, a morte espiritual se torna real na vida do homem e da mulher. É por isso que toda vez que você peca, você morre espiritualmente. Deus se afasta de você. A graça de Deus se afasta de você. Você se sente um homem com uma alma pesada. Você se sente na escuridão. Por quê? Porque é uma morte espiritual promovida pelo pecado, promovida pela desobediência. Um exemplo que a Bíblia nos dá é o de Caim. Está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim está escrito: E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Se observarmos, meus amados, nesta leitura, Deus está aconselhando a Caim e revelando a ele que o tentador está agindo em sua vida. Deus disse: o pecado jaz à porta, Caim. Caim, acorda. Caim, desperta. Caim, o pecado jaz à porta. Meus amados, meus queridos, ouvintes da palavra de Deus, qual o propósito de Satanás, o tentador, na vida de Caim? Levar Caim a matar o seu próprio irmão. Mas antes que isto se concretizasse, Satanás precisou preparar o caminho. Ele trouxe tristeza ao coração de Caim, trouxe ira, levou Caim a se sentir rejeitado por Deus. Satanás preparou o caminho. Antes de eu levar Caim a matar o seu irmão, eu tenho que preparar o coração dele. Eu tenho que fazer algo para levar Caim a cometer este grave pecado. Deus, vendo o laço de Satanás, o alertou. Não faças tal coisa, Caim. Caim, não faça tal coisa. Deus já estava vendo o desejo do coração de Caim de matar o seu irmão. Deus já estava vendo. Pergunta: a quem Caim deu ouvidos? A Deus? Não, Caim não deu ouvidos a Deus. Por mais que Deus tenha falado ao seu coração, ele deu ouvido ao tentador, porque ele matou o seu irmão. E fazendo isto, trouxe morte espiritual e maldição sobre sua existência. Que coisa terrível aconteceu na vida de Caim. Como todo pecado, carrega as suas consequências, disse Deus a Caim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Estas palavras se encontram no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 11. Este roteiro sempre foi seguido por Satanás, meus amados. Ele precisa primeiro estimular, inflar o mal que existe dentro de nós. Sem este pontapé inicial, o pecado
permanecerá inerte. Por isso, Jesus, conhecendo a natureza humana, disse: bom somente é Deus. Se Satanás, meus queridos, tenta as almas deste mundo, muito mais serão tentados os lavados e remidos por Cristo. Eu, então, se sou de Jesus, serei muito tentado por Satanás? Infelizmente, é isto mesmo, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Você será muito tentado por Satanás. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, a qual leitura não irei fazer, mas você posteriormente faça, temos Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, sendo tentado por Satanás. Veja bem, queridos, Satanás. Satanás tentou quem? O Filho de Deus. Se Satanás tentou o Filho de Deus muitas vezes, você acha que ele não vai tentar você? Será que ele não vai tentar você também muitas vezes? Cabe àquele que é tentado resistir o tentador. E é o que Tiago, o apóstolo, recomenda. Ele escreveu em sua epístola, capítulo 4, versículo 7. Ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo que é na presença de Deus que venceremos a tentação, ou seja, orando, meditando em sua palavra, jejuando, adorando e colocando em prática os seus ensinamentos. Oh, meu querido, você tem orado? Quando você ora, você fica mais preparado para resistir o tentador. Você anda meditando na palavra de Deus, realizando a sua devocional todos os dias na presença do Senhor, porque você tem que orar, meditar na palavra de Deus todos os dias. Jejuar, claro, jejuar todos os dias, para muitos é difícil, mas que você também jejue. Você anda adorando a Deus? Você anda glorificando a Deus? Ou nos seus lábios só tem música secular? Não pode. O cristão deve louvar a Deus, adorar ao Senhor, cantar louvores a Deus, louvores que glorifiquem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Jesus, ao Espírito Santo. Então, o nosso louvor deve ser endereçado a Deus. E nós precisamos, queridos, no cotidiano, colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Você faz a sua devocional todos os dias, amém? Oh, glória! Então continue. E aquilo que você aprendeu na sua devocional, coloque em prática no seu trabalho, coloque em prática nos seus relacionamentos, coloque em prática, porque este é o dever de cada cristão. Estas atitudes representam submissão a Deus. Você está orando, você está meditando, você está jejuando, você está adorando a Deus, você está colocando em prática os ensinamentos das Escrituras. Estas atitudes representam submissão a Deus. Você está demonstrando submissão a Deus. Então, Tiago está dizendo que se você for submisso a Deus, você estará resistindo o tentador. E na submissão não há lugar para a tentação. O seu coração está todo ocupado com as coisas de Deus, o seu coração está ocupado com a oração, você está com o coração ocupado na palavra, jejuando, louvando a Deus. Não existe lugar mais no teu coração para o tentador se fazer presente. Ele vai chegar perto de você, ele vai olhar para você e ver o seu coração cheio das coisas de Deus. Então, ele vai embora, porque não vai encontrar lugar no seu coração. Tem um ditado popular que fala assim: mente vazia
oficina do diabo. Não está escrito na palavra de Deus, mas demonstra uma realidade. Quando a sua mente está vazia, quando a sua mente não está ocupada com as coisas de Deus, significa que você tem espaço suficiente na sua mente para coisas ruins, coisas malignas. E como a tentação é maligna, é algo ruim para o ser humano, se a sua mente estiver desocupada, espaço terá para Satanás, o tentador, trabalhar em sua vida. Mas quanto a ser provado? Falamos até agora sobre tentação. Mas quanto a ser provado? Se a tentação tem o propósito de nos afastar de Deus, porque é isto que Satanás quer fazer, afastar o homem da presença de Deus. Por isso que ele tenta o homem e a mulher. A aprovação, por outro lado, nos aproxima de Deus, meus queridos. A provação vai te aproximar de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, e vamos ler o versículo 2 e 3. Assim está escrito: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Esta profecia está apontando para o Messias, Jesus de Nazaré. Ele é o fogo do ourives, o sabão dos lavandeiros, o fundidor e purificador de prata. Ele é o que refina o ouro e a prata, meus amados. É Jesus, o Nazareno. Deus usa estes exemplos através do profeta Malaquias para dizer que Jesus é quem irá extrair do seu povo, da sua igreja, os pecados que se encontram na alma e no espírito, para torná-los perfeitos aos olhos de Deus. Está escrito: sede perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus precisa extrair, através da provação, estes pecados que se encontram na alma e no espírito. Este é o propósito, meu amado, minha querida, da provação de Deus na sua vida. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer te santificar. E isso como se dará? A Bíblia nos dá o exemplo do povo de Israel. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Assim está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Queridos, pergunto: quem levou Israel para o deserto? Deus. E o que eles encontraram no deserto, meus amados? Provações. Queridos, quando você se sentir no deserto da vida, saiba que é Deus que te colocou aí, neste deserto. Deserto de provação. Deus está te provando. E no deserto da provação, faltou o quê? Faltou a água. Faltou comida. Faltou o que mais eles desejavam do Egito. E o que eles desejavam do Egito? Os peixes que comiam de graça. Os pepinos, as melancias, os alhos poróis, as cebolas. Eles desejavam todas estas coisas.
No deserto não tem peixe, meus amados. Deus levou eles para o deserto, para caminharem no deserto por 40 anos. Deus levou eles para o deserto e justamente no deserto não tem peixe. No deserto não tem pepinos, não tem melancias, não tem cebolas. No deserto faltou água, faltou comida. Deus provou o coração do povo de Israel, privando eles de todas estas coisas, para expor os pecados ocultos que se encontrava na alma e no espírito daquele povo. O desejo de Deus nunca foi condená-los, de reprová-los, mas de purificá-los através do arrependimento. Queridos, você só é perdoado por Deus, libertado por Deus, quando você se arrepende. Quando você reconhece que está errado diante de Deus, quando você reconhece que precisa ser liberto por Deus, quando você reconhece que Deus é importante na sua vida para realizar esta grande obra através de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, isto não aconteceu. Não aconteceu. No livro de Números, capítulo 32, versículo 11 e 12, está escrito: os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Meu Deus, que coisa terrível aconteceu, meus queridos. Que coisa terrível. O povo que saiu do Egito, somente aqueles de 20 anos para baixo, Calebe e Josué, filho de Num, porque estes conseguiram entrar na terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, porque estes perseveraram em seguir ao Senhor. Não, eu estou sendo provado. Faltou a água, mas eu vou continuar na presença de Deus. Faltou a comida, eu vou continuar na presença de Deus. Eu não tenho peixe para eu comer agora. Eu não tenho pepinos, eu não tenho melancias, eu não tenho os alhos poróis, eu não tenho as cebolas, mas eu vou continuar perseverando na presença de Deus. Deus irá me ajudar, Deus irá prover as minhas necessidades. Eu não vou lançar mão do pecado na minha vida. Eu vou perseverar na presença do Senhor. Eu vou perseverar nos seus mandamentos. Eu vou perseverar em oração. Eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Foram estes que conseguiram entrar na terra prometida. A provação, meus queridos, separa o joio do trigo. Revela os falsos que estão no meio dos verdadeiros também. E hoje nós somos provados pelas mesmas coisas e muito mais. Cabe àquele que é provado por Deus permanecer firme na fé, em obediência, crendo na provisão divina. Seja em qualquer circunstância da vida. Qual a sua circunstância neste momento? A sua circunstância neste momento é de tentação ou de provação? Permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça em obediência, crendo no seu Deus. Não dê lugar à tentação. Resista à provação, porque é para extrair a malignidade, o pecado, a impureza que existe dentro de você, meu amado, minha querida. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo, que está na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas, presta atenção, meu amado, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, que Deus possa, através do seu Santo Espírito, continuar falando
poderosamente ao seu coração. Convido a você agora a elevar os seus pensamentos a Deus em oração comigo. Amém? Vamos falar com Deus? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela ministração da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo seu agir, ó Pai. Sim, ó Deus, eu acredito que o teu Santo Espírito, neste momento, está agindo no coração do nosso ouvinte. Pai celeste, fala poderosamente. Querido Deus, toca profundamente. Leve, Senhor Deus, este homem, esta mulher, este jovem, ó Pai, a entender a sua perfeita, gloriosa e bendita vontade. Ajuda este, ó Deus, que está em um momento de tentação. Em um momento, ó Deus, tão difícil na sua vida. Ele se sente pressionado pelo tentador para ceder o pecado. Meu Deus, ajude. Senhor, fortaleça esta alma, fortaleça este espírito, para não ceder à tentação. Ó Deus dos céus, nós precisamos, ó Senhor, de Ti. Nós precisamos, Senhor, da Tua força, da Tua ajuda, para não ceder os desejos carnais, os desejos pecaminosos, ó Deus, a concupiscência, ó Deus. Nós não podemos, Senhor Deus, dar lugar a estas coisas malignas dentro de nós. Ajuda, Senhor Deus, este que neste momento está sendo tentado. Pai celeste, ao teu servo que está passando por uma provação. O teu servo, ó Deus, que está sendo provado. Está se sentindo no meio, Senhor, de um fogo, tentando consumi-lo por todos os lados. Meu Deus, fortaleça também o teu servo. Fortaleça a tua serva. Que venha resistir, ó Deus, e venha permanecer, Senhor Deus, na tua presença. Sim, ó Deus, como cristãos lavados, remidos por ti, precisamos permanecer diante da tua presença. Independente da situação, da circunstância, do momento que estamos vivenciando, ó Deus, precisamos permanecer na tua presença, sempre olhando para ti, Jesus. Ó Jesus, ajuda o teu servo neste momento de provação. Ajuda a tua serva, dando sabedoria, Senhor Deus, dando força, dando ânimo, vigor, Senhor Deus, para continuar caminhando na tua presença, ó Deus. Nós, como cristãos, devemos reprovar, Senhor, as coisas erradas. Nós, como cristãos, devemos orar, devemos, Senhor Deus, meditar na tua palavra. Senhor, como cristãos, nós devemos ser luz do mundo, ó Deus, e sal da terra. Ou seja, nós precisamos dar o exemplo, Senhor, para todos aqueles que estão à nossa volta. E os nossos lábios, ó Deus, precisam pronunciar as verdades as quais o Senhor tem nos revelado. Ó amado Deus, toca, Senhor Deus, todas as almas neste momento que estão ouvindo esta palavra, ó Deus. Cada um deles sejam tocados por ti. Cada um deles sejam alcançados pela sua misericórdia e fortalecidos por ti, ó Pai. Assim, ó Deus, entrego todos em tuas mãos e assim abençoo no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.